Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Professor Esperança. Meu nome é Gustavo Kinusti e você está presente no primeiro canal exclusivo de ensino religioso do Brasil. Hoje eu quero trazer uma meditação para você. Você que está passando esse momento difícil, nesse período de quarentena. Você que tem ficado em casa o tempo inteiro. Para você pai, para você mãe, que tem cuidado de suas crianças dentro de casa. Prevenindo assim contra essa pandemia, contra esse contexto mundial que a gente está vivendo. Estamos no ano de 2020 e esse ano vai ser lembrado por muitos e muitos anos ainda, por muitas gerações à frente. Com certeza o ano 2020 não vai ser o mesmo para ninguém, porque muitas coisas que você fazia quando você seguia a tua rotina, no seu dia a dia, você está fazendo coisas totalmente diferentes, porque a gente foi pego de surpresa. Principalmente a partir do mês de fevereiro e março aqui no Brasil. A pandemia ela começou antes, em outro local do globo terrestre, em outro local do mundo. Mas ela afetou a nossa vida, afetou a minha vida, afetou a sua vida. Eu quero dar um recado para você que é pai e para você que é mãe. E para você que é amigo também, que segue nosso canal, para você que é professor, assim como eu sou professor também. Essa meditação vai exclusivamente para vocês, tá? Ela foi preparada com muito carinho para você. O homem, quando ele foi criado em seus primórdios, lá no livro de Gênesis, relata que o homem não foi criado para viver sozinho. O homem ele foi criado para viver em sociedade. E quando Deus criou o planeta, quando Deus criou o mundo, e ele criou Adão primeiramente, né? Ali, ele não, a princípio Adão ele começou a cultivar o jardim sozinho, mas passou um tempinho, Adão ele percebeu que ao observar os animais, ele percebeu que os animais, todos eles viviam em casal. Sempre tinha um macho e tinha fêmea. E teve um momento que ele sentiu essa necessidade de ter aquela que correspondesse a ele também. Aí Deus chegou lá no Jardim do Éden, Deus via Adão e Eva face a face. Deus conversava com os dois pessoalmente. Assim como eu estou conversando com vocês aqui, assim como eu converso com a minha esposa, assim como eu converso com os meus filhos, assim como eu converso com os meus amigos, os amigos de trabalho, Deus conversava com o homem face a face. Não tinha impedimento, porque não existia pecado. Eles viviam no mundo perfeito. E Deus chegou para Adão, e Adão viu que ele estava se sentindo sozinho. Mas, Senhor, todos eles têm aquela que corresponde, sabe? Tem macho e tem fêmea. Cadê a minha? Cadê aquela que corresponde a mim? E Deus fez descer um sono muito pesado sobre Adão e fez o que a gente conhece como a primeira cirurgia do mundo. Tirou uma costela, né? Ali. E dessa costela criou as mulheres. Criou Eva. E quando Adão viu Eva pela primeira vez, com certeza ele já se apaixonou, se encantou, porque Eva era uma mulher muito bela, né? Tanto Adão quanto Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Estima-se aí que Adão e Eva tinham uma altura aproximada, próximo dos 4 metros de altura. Então você imagina como o homem era gigante, né? Como o homem era muito alto. Então o homem, e por causa do pecado, por causa da desobediência, ele acabou sofrendo as consequências do pecado. Lá em Gênesis capítulo 2, o verso 18, diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então assim Deus criou o casamento. Depois do casamento ele criou a família, porque os dois tiveram filhos e filhas, muitos filhos e filhas, e foram colocados por Deus nesse planeta para povoarem a terra. Encher toda a terra e ter domínio sobre todos os animais, todos os seres que Deus tinha criado. E assim aconteceu. E a primeira base da sociedade é a família. Então por isso que eu quero dar um recado da minha família para a tua família também. Sabe, eu sou pai. Sou pai de uma criança de 6 anos e também sou pai de uma criança de 1 ano e 3 meses. Eles para mim são muito especiais. São minha joia rara. São os meus tesouros. São aqueles que eu mais amo, que eu mais cuido, zelo e protejo. E para você também. Se você é pai, se você é mãe, você sabe, você entende o que eu estou falando. Você faz de tudo para o teu filho. Você faz de tudo para que ele tenha uma boa vestimenta, para que ele coma bem, para que ele viva bem, para que ele estude, para que ele se torne um dia um cidadão próspero, alegre, feliz, que também tenha a sua família e que siga o caminho do bem. E esse era o desejo de Deus. Deus criou o homem no mundo perfeito para que ele vivesse em harmonia perfeita. Infelizmente, eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal e desobedeceram. E passou-se alguns séculos. E surgiu, lá no contexto da época de Moisés, o povo ele foi libertado do Egito, libertado da escravidão, para tomar posse no novo céu e nova terra.
E lá no livro de Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, tá? Se você tiver com a tua Bíblia aí, pode abrir a sua Bíblia, tá? O livro de Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4, aliás, o 4, 5, 6, principalmente o 7, eu quero enfatizar aqui, para a gente estar meditando um pouquinho. Então vamos lá. Aqui nos diz assim, né? Então é Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então esse é um verso bastante interessante, né? Porque Deus ele apela para o povo a amar a Ele de todo o coração, de toda a força e colocar Deus em primeiro lugar e a Deus acima de tudo. E depois que Deus dá essa ordem e pede para Moisés repassar ao povo, ele continua: que todas as palavras que hoje te ordeno, ou seja, o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na lei de Deus, você deve ensinar com persistência aos filhos. E ensinar com persistência em todos os momentos que você vive com as crianças. Eu sei que não é fácil. A gente ficou por muito tempo, a gente continua em isolamento aqui em casa também, mas teve um momento que a gente teve que abrir o contato, né, com o vô, com a avó, com outra família, porque o ser humano ele carece de carinho, carece de abraço, de beijo, de atenção, de afeto, carece de muitas coisas. Mas se nós adultos precisamos disso, quanto mais as crianças. Então é assim, se não está sendo fácil para você viver em isolamento, saiba que Deus, ele te ama com muito amor e com muito carinho. E ele te criou de maneira especial. E Deus te deu uma ordem para você que é pai e mãe. É uma ordem. Aqui não é um convite para você fazer ou não. É uma ordem. É para você ensinar com persistência na tua casa. Em 3 momentos. 3 momentos que abrangem, na verdade, o dia inteiro, né? Quando as crianças acordam, ao decorrer do dia e quando elas vão se deitar. Ou seja, a palavra de Deus, ela deve ser ensinada para as crianças em todos os momentos da vida delas. E as crianças, elas não aprendem somente pela teoria. Não adianta nada você falar para uma criança. Às vezes pode ser que ela seja mais suscetível a obedecer, que ela obedeça de maneira fácil. Mas a grande maioria das crianças, elas precisam ser ensinadas de maneira prática. Não adianta você falar, é necessário você fazer junto com ela. E quando você faz junto com ela, torna um significado muito maior. Porque ela percebe que ela teve atenção, que ela teve carinho, que ela teve afeto. E ao ela receber isso, ela vai desenvolvendo muitos aspectos da vida dela. Ela vai crescendo, normalmente na parte física, mas principalmente a parte mental e social e a espiritual também são muito importantes. Porque ao ela receber atenção e carinho e afeto, ela vai crescer um adulto com um bom caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa justa com as outras, uma pessoa que acaba se tornando um adulto amadurecido. O problema da geração atual, principalmente dos adolescentes e dos jovens, é justamente esse. Quando eles não receberam muita atenção na infância, você pode ter certeza que na adolescência, na juventude, vai acabar trazendo problema para os pais. Então é assim, se você quer que o teu filho siga um caminho bom, honesto, justo, um caminho em que está condizente com o que diz na palavra de Deus, ensina ele com amor, com carinho. Dê atenção agora. Dê atenção hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é um ditado muito conhecido, né? Então a Bíblia ela faz um convite. Ensina a criança pelo caminho, ensina a criança quando ela acorda, ensina a criança quando ela estiver comendo. Se ela estiver comendo, ensina ela a fazer uma oração, uma prece, agradecer pelo alimento. Se ela estiver se vestindo, ensina ela a agradecer pela roupa que possui. Se ela estiver brincando com algum brinquedo, ensina ela a agradecer pelo brinquedo que ela tem. Porque muitas crianças não têm alimento. Muitas crianças não têm roupa direito. Muitas crianças, muito menos brinquedo. Muitas crianças carecem de tudo, né? De tão pobre que são. Então é assim, se você tem vida e tem saúde, sempre agradeça a Deus. Porque você não sabe o quanto você sofre até você perceber que que tem outra pessoa sofrendo assim como você sofre também. Tem pessoas que sofrem pior, muito mais que você. Tem pessoas que nascem sem braço, sem perna. Tem pessoas que nascem numa condição mental terrível, mas mesmo assim são amadas e cuidadas. Então é isso.
ame, cuide, ensine a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Então espero que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Curte, dá o like, comente, mas principalmente compartilhe com seus conhecidos. Ajude a crescer o nosso canal, mas acima de tudo, ajude a crescer a palavra de Deus no seu coração, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até mais!